Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no quarto trimestre de 2013, estudando nas revistas da CPAD, com o tema Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, o tempo para todas as coisas. O texto áureo dessa lição está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nosso autor aqui de Eclesiastes, o rei Salomão, ele diz aqui que há tempo para tudo debaixo do céu. Esse debaixo do céu quer dizer que aqui no mundo onde nós estamos, abaixo de Deus, tudo que nós precisarmos fazer, tudo que nós determinarmos fazer, tudo que for preciso que nós façamos, existe tempo disponível, dado por Deus, para que nós façamos. É evidente que tudo que é importante para Deus na obra de Deus terá proveito se nós gastarmos o tempo fazendo isso. Agora, sem pensarmos em Deus, tudo que nós fizermos parecerá ser tudo em vão, porque nós vamos ver no livro de Eclesiastes que o rei Salomão diz que tudo que você fizer sem a intenção de agradar a Deus, sem fazer a obra de Deus, tudo isso é vaidade e apenas passar o tempo, gastar o tempo naquilo que não é útil. A nossa verdade prática diz: o tempo e o espaço em que vivemos são limitados. Por isso, devemos ser bons dispenseiros de Deus nesta vida. Então nós devemos saber que a nossa vida é muito limitada. Vamos que nós possamos aí viver 120 anos. Isso passa muito rapidamente. E se nós não nos dedicarmos a gastarmos esse tempo que nós temos aí, 120 anos, em coisas úteis, em coisas realmente necessárias, importantes, e sempre buscando a orientação de Deus sobre o que fazermos, para onde irmos, então nós teremos gastado esse tempo bem gasto. Se nós não estivermos com Deus, não estivermos fazendo a obra de Deus, os 120 anos que temos disponíveis poderão ser abreviados ou mal vividos e o nosso tempo mal gasto. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. É evidente que para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus não existe isso. Para Deus tudo é um eterno presente. Então Deus já viu o dia que eu nasci, mas também já viu o dia que eu morri aqui na terra. Então Ele sabe a minha vida desde o início até o fim. E para Ele não foi o início dele nem o fim dele. Não existe para Deus início e fim. Deus é eterno. Então veja bem que para nós existe uma limitação. Para Deus não existe limitação. Para nós só podemos estar em um lugar de cada vez. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Nós só podemos ter aí um grau de conhecimento. E tudo que nós podemos aprender sobre Deus é o que Ele mesmo nos revela.
Agora, Deus é todo sábio, conhece todas as coisas. Então, nós podemos também fazer alguma coisa. Temos o poder que Deus nos deu para realizarmos as coisas, para fazermos algumas coisas. E tudo que nós podemos fazer também está limitado por Deus. Agora, Deus não. Deus tem todo o poder. Nós podemos amar, mas também esse amor é limitado. Mas Deus não. Deus é amor. Nós podemos também ter misericórdia das pessoas, mas também num determinado grau. Mas Deus não, Deus é todo misericordioso. Então veja bem que perfeito é Deus. Nós somos limitados em tudo. Existe um poema interessante de Cassiano Ricardo, onde ele, olhando para o relógio, ele diz: diante de coisa tão doida, conservemo-nos serenos. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser e não do ser. Desde o instante que se nasce, já se começa a morrer. Então veja bem que o relógio da nossa vida aqui na Terra, ele começa a contar para menos a partir do momento que nós nascemos. Então vai passando velozmente, os nossos dias vão passando e nós estamos caminhando para a morte e não para a vida aqui na Terra. Então a vida terrena nossa é contada a partir do momento que nós nascemos e essa vida tem um tempo determinado. Então nós vamos estudar sobre o livro de Eclesiastes agora, nessa segunda etapa das nossas lições, e nós vamos ver aí que o sábio Salomão, ele escreve muito a respeito das suas experiências. Se nós olharmos aí, quando Salomão era jovem, ele escreveu sobre o amor, sobre sexo, né? Ele fala lá no livro de Cantares sobre isso. Nós vamos ver que, à medida que ele foi tomando experiência, foi vivendo mais, então ele precisou de conselhos e ele escreveu sobre provérbios. Depois nós vamos ver que aqui em Eclesiastes, Salomão já está mais velho, ele se desvia de Deus, ele está afastado, ele peca contra Deus devido às suas muitas mulheres e chega até à idolatria. E sua vida não foi nada agradável sem Deus. E ele escreve exatamente desse período em que ele ficou sem Deus. E no final do livro de Eclesiastes nós vamos ver a única conclusão correta, a única conclusão realmente certa em que um homem pode chegar é que nada vale a pena sem Deus. E Salomão chega exatamente a essa conclusão no final da sua vida, quando ele aí analisa toda a sua vida, e ele agora na velhice, ele fala da sua velhice, e tudo para ele era vaidade, tudo ele viu que sem Deus não tinha qualquer proveito, e ele então chega à conclusão de que a única coisa que interessa realmente, que é importante realmente, é guardar os mandamentos do Senhor, é temer o Senhor, é viver com Deus e para Deus. Vamos ver aí o esboço então do livro de Eclesiastes, que está na revista do professor aí. O autor, Salomão, o tema: a nulidade da vida à parte de Deus. A data, cerca de 935 a.C. Temos aí na parte 1, introdução, a inutilidade geral da vida natural, do versículo 2 ao versículo 11. Na parte 2, a inutilidade de uma vida egocêntrica, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 26. Então, é uma vida voltada para si mesmo. A insuficiência da sabedoria humana. Depois, a banalidade da vida, riquezas e prazeres. A transitoriedade das grandes conquistas. Depois, a injustiça associada ao trabalho forçado. O real prazer da vida está em Deus. Na parte 3, reflexões diversas sobre as experiências da vida. Vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 6. Concernentes às coisas de Deus, experiências vãs na vida natural, advertências a todos, provérbios diversos a respeito da sabedoria, depois sobre a justiça,
mais provérbios variados sobre a sabedoria. Na parte 4, há admoestações finais, capítulo 11, versículo 7, até o capítulo 12, versículo 14. Então aí temos regozijar-se na juventude, lembrar-se de Deus na juventude, apegar-se a um só livro e temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então esse aí é um resumo do livro de Eclesiastes. Existem muitos outros resumos, mas esse aqui é um resumo bem condensado do livro de Eclesiastes. Então a nossa palavra-chave aí da lição é tempo, duração relativa às coisas que cria no ser humano, a ideia de presente, passado e futuro. Então é um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então esse tempo aí é o período em que nós vivemos aqui na Terra e nós temos aí a sensação então do passado, presente e futuro. Nós podemos conhecer muita coisa sobre o que já aconteceu, podemos viver e fazer acontecer o presente em que nós estamos e podemos também construir um futuro, desde que nós possamos aí escolher entre um futuro eterno com Deus ou um futuro eterno na condenação do pecado e vivermos eternamente sem Deus, sem paz, sem salvação, do lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus demônios. Então nós temos aí duas escolhas a fazer de acordo com a palavra de Deus e nós somos aconselhados pela palavra de Deus. Escolha, pois, o caminho da vida para que vivas, para que esteja para sempre com o Senhor na eternidade após a nossa vida aqui na Terra. Então devemos investir toda a nossa vida no futuro que nos espera após essa vida aqui na Terra.